Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo! Plantão urgente. Flamengo campeão com golaço de Bruno Henrique. O Flamengo assegurou o título carioca com um magnífico gol de Bruno Henrique contra o Nova Iguaçu, aproveitando sua vantagem e demonstrando um jogo seguro. A partida realizada no Maracanã neste domingo dia 7, terminou com uma vitória por 1-0 a favor do rubro-negro. Na primeira partida, o Flamengo já havia vencido por 3-0. Mas antes de continuar, se você é flamenguista de coração como o boneco Ziquinho, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para ficar informado e compartilhe com seus amigos as últimas notícias do nosso Mengão. Este título estadual representa a primeira conquista de Tite como técnico do Flamengo. Anteriormente, ele já havia conquistado a Taça Guanabara e agora adiciona o 38º título carioca ao currículo do clube. Com esta vitória, o Flamengo continua sendo o maior campeão carioca, voltando a conquistar um título após 2 anos de derrotas na decisão e alcançando um total de 38 títulos. Em segundo lugar está o Fluminense, com 33 conquistas. O desempenho defensivo do Flamengo sob o comando de Tite foi impressionante, sofrendo apenas um gol durante todo o campeonato carioca. O time não foi vazado nem mesmo contra o Nova Iguaçu, que marcou um gol contra na Taça Guanabara. Além disso, o rubro-negro teve o melhor ataque da competição, com 28 gols marcados. Gabigol também recebeu medalha de campeão carioca e manda recado à torcida do Flamengo. Desfalque na reta final do Campeonato Carioca, Gabigol foi lembrado pelo Flamengo neste domingo dia 07. Horas após a confirmação da conquista diante do Nova Iguaçu, o ídolo rubro-negro recebeu a medalha de campeão e mandou recado para os torcedores, que fizeram homenagem ao jogador no Maracanã. Disse Gabigol: "Fala nação, 38 vezes campeão carioca. Obrigado pelo carinho e estamos juntos." Com a medalha na mão em vídeo publicado pela página oficial do Flamengo nas redes sociais. E além disso, o camisa 10 vestia número 38, em alusão ao número de taças conquistadas pelo rubro-negro na história da competição. E após o jogo, a torcida do Flamengo no Maracanã puxaram um grito de "Fica, Gabigol". Veja os melhores momentos. De campeão carioca que não conquistava há 2 anos e podia até perder por 2 gols de diferença. Mas foi o Nova Iguaçu que deu o primeiro susto logo aos 16 minutos. Xandinho quase abriu o placar, chutando para fora. O Nova Iguaçu encarava o Flamengo de igual para igual e chegou a ter mais finalizações a gol, 4-2 no meio do primeiro tempo. Mas o domínio e a posse eram todos do Flamengo, 67%. Só no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo acabou tendo oportunidades de gol. Aos 45 minutos, na sua primeira chance, após a jogada de Ayrton Lucas, Everton Cebolinha acertou o travessão de Fabrício. 2 minutos depois, aos 47 minutos, novamente pela esquerda, o Flamengo quase marcou. Desta vez, Cebolinha foi o garçom e serviu a Arrascaeta, que chutou colocado para a grande defesa de Fabrício. O Flamengo voltou para o segundo tempo em busca do gol de qualquer maneira. E logo aos 2 minutos, Cebolinha arrancou pelo meio e bateu de fora da área. A bola estourou na trave pela segunda vez. Aos 14 minutos, De La Cruz perdeu o gol feito. O chute de cara para o gol saiu fraquinho e permitiu que Ian Silva salvasse quase em cima da linha. Aos 25 minutos, pouco antes da parada técnica do segundo tempo, o técnico Tite fez 2 mudanças no seu time. Entraram Bruno Henrique, pedido pela torcida, e Alan, e saíram Arrascaeta e Cebolinha. Finalmente, aos 27 minutos, o Flamengo abriu o placar. Na sua primeira participação no jogo, Bruno Henrique recebeu o passe de Ayrton Lucas e acertou um chute de primeira no ângulo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Golaço e muita vibração da torcida, que já gritava: "É campeão!". Final: Flamengo 1, Nova Iguaçu 0. E o Flamengo comemorou o seu 7º título de campeão invicto na história e o 38º título de campeão carioca, quebrando um jejum
que já durava 2 anos sem ganhar o campeonato estadual. Foi uma construção toda, tem que olhar todos os jogos, todos os momentos, a preparação que a gente teve, a equipe que a gente teve com o Mário aqui também, 2 jogos importantes. O Matheus ficou aqui para jogar, jogou uma série de atletas também que não podia ou não estavam, jogou o Mateuzinho, jogou Thiago Maia, jogou Pablo. Então é uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso, não preciso. É porque eu sei exatamente que para uma conquista, qualquer que ela seja, da grandeza que ela for, da magnitude que for, por exemplo, eu fui campeão do mundo antes de ser campeão paulista. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, com o goleador, o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa. Importante para começar bem o ano, para continuar acreditando no grupo que a gente tem, no treinador, agradecer a toda a torcida que veio aqui hoje para comemorar esse título, aos que não puderam vir, com certeza fizeram muita força também. Qual o papel do Tite, a importância dele nessas 2 conquistas? Todo treinador tem seu papel importante sempre, então quando se conquistam coisas, mais ainda, assim que bom, agradecer a ele e a toda a comissão técnica que está nos ajudando muito. Foi um belíssimo gol, onde merecia a vitória, né? E saiu um belíssimo gol para consagrar o Maracanã lotado, 65 mil pessoas nos empurrando, nos ajudando. Então a nação é fantástica, a nação é outro patamar. Com certeza ano passado a gente foi um ano para ser esquecido, a gente chegou em finais e bateu na trave muitas vezes. Acredito que a gente está começando com o pé direito, começando um trabalho muito sólido com o Tite e a gente tem tudo para fazer um ano excelente e conquistar mais títulos ainda. Na tela pra gente a campanha do Flamengo campeão carioca de 2024. Foram 15 jogos, 11 vitórias e 4 empates, não perdeu nenhuma. 82,2% de aproveitamento, 29 gols marcados para apenas 1 gol sofrido. Não conquistava a competição desde 2021. E na festa do Maracanã, cenas bem legais também. Jogadores do Flamengo de Nova Iguaçu dividindo o pódio e o técnico Tite presenteando o Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu, com a medalha de campeão. Tá aí. Tá aí, então, estamos de volta e a gente segue falando de Flamengo e Nova Iguaçu. A gente ouviu agora há pouco o Everton Cebolinha e ele dizendo que o objetivo dele é a seleção brasileira. Tem que ser assim mesmo. E ele tá nesse momento, ele fala assim, olha, esse é o momento em que eu melhor estou jogando o meu futebol. Perdão. É mesmo isso? É esse momento dele? É um momento de confiança e ele pode e deve pensar em seleção brasileira? Marcelo, não sei se é o melhor momento da carreira do Cebolinha, mas no Flamengo com certeza sim. E tem muito a ver com a chegada do Tite. Trabalharam juntos, o Tite soube passar confiança, boas informações pro Cebolinha. Então ele é um jogador que hoje é titular do Flamengo, ele colocou, né, um ídolo recente do clube, que é o Bruno Henrique, no banco de reservas. E isso aconteceu pela qualidade dele, pelo aquilo que ele tem demonstrado dentro de campo. E a seleção brasileira, é lógico, é um objetivo, né? Eu acho que o primeiro objetivo do Cebolinha era esse. Era voltar a jogar bem, depois conquistar uma vaga no time titular. E aí isso acontecendo com boas atuações, jogando no Flamengo, né, que é uma camisa poderosa também, um time que disputa títulos grandes, é um jogador que tem qualidade e competência para uma convocação futura, assim, na minha opinião. Era você, Eugênio? Sim, ele pode pensar, eu só fico pensando no pesadelo para a comissão técnica, porque veja bem, vem aí Copa América, Sim. Varela, seleção do Uruguai, Fabrício Bruno, hoje seleção do Brasil, Pulgar, seleção chilena, De La Cruz e Arrascaeta, seleção do Uruguai. O Ayrton Lucas foi convocado recente, foi convocado. Sim. Aí perde mais a Cebolinha. Pedro, O Pedro pode ser que vá, porque já foi convocado pelo próprio Tite. Quando você olha assim, é um desespero. A comissão técnica, ela não tem hoje um planejamento para a Copa América. Mas ela não quer nem pensar. Claro, ela tem que pensar, mas ela não quer imaginar como vai ser, vai passo a passo para quando chegar lá, lidar com o problema.
É isso, é um Everton Cebolinha que retoma esse melhor momento com o Tite e o Tite apenas agradece. Esse é o papel do Tite a partir desse momento, porque o Tite também acredita no Cebolinha quando ele não tá na melhor fase. Ele começa a treinar muito bem, a gente realmente não conhece muito bem como é que tá como é o treinamento ali no Ninho do Urubu, mas ele consegue enxergar isso no Everton Cebolinha, traz pra si, coloca como titular e agora tá colhendo já os frutos com esse título do Campeonato Carioca. Time completamente titular, entre 2 jogos de Libertadores, dando a dimensão da importância desse título. Não sei nem se eu concordo com esse time todo titular, mas quero te ouvir. Cheio de opiniões, Daniela, gostei. Já disse, eu vou dar um spoiler aqui pra você. Não concordo. O Tite, ele cumpriu o protocolo de que, se você acompanha o trabalho do Tite, o discurso do Tite e o que foram as últimas semanas, o Tite fez o que dele se esperava para essa final, de respeito ao adversário, respeito à final, respeito a uma taça que pode ser conquistada. Todo o protocolo foi cumprido. Faltou o detalhe final, que era entrar em campo ali no primeiro tempo. Tava tudo muito bem combinado para ser campeão hoje em campo. Mas aí foi um primeiro tempo. Eu acho que tem um detalhe, não é só aquela coisa, o Flamengo entrou acomodado porque fez 3-0 no início. Talvez um pouco também. O Nova Iguaçu tentou jogar. Sim. De novo. De novo. Onde funcionou aqui? Chegou bastante. A associação pela beira do campo do Flamengo. Vou tirar essa associação. Aí é aqui, cobertor curto. Marcar o Flamengo com um elenco como o do Nova Iguaçu é difícil. Você breca pelo lado, talvez você pode deixar a Arrascaeta e De La Cruz solto. A Arrascaeta não estava bem, você acabou levando minimamente um pouco de sorte. Pulgar também não achei bem, De La Cruz achei bem dentro do que tinha pra fazer. Faltou gente pra chegar jogando com ele. Acho que a beirada de campo estava bem bloqueada. E o Nova Iguaçu, quando você para pra olhar, tava chegando, tava tentando, tava criando. Fica uma sensação de um Flamengo travado, acho que tem um pouco da mobilização menor do que foi no primeiro tempo do jogo de ida. Um jogo travado, e aí que no segundo tempo é uma mexidinha, uma pecinha, solta o Ayrton Lucas onde ele gosta, bota o Bruno pra fechar por dentro, uma bola assim que o Bruno entra, finalização de rara felicidade, e aí era só esperar o tempo passar pra essa cena, levantar a taça, tudo mais. Agora, não dá pra levantar uma vírgula de crítica ao Tite, ao Flamengo, porque eu não acho, porque escalou titular, porque não sei o quê, porque o retrato hoje é isso aí, o Flamengo é campeão carioca, e o Flamengo faz um campeonato que vai ser debatido durante muito tempo pelo time titular que não vai tomar gol, pelo título invicto que você não sabe quando vai ter outro título invicto, você pode ter até título, bi, tri, tetra, penta, o que tiver, mas o título invicto é interessante, e o Flamengo em nenhum momento do campeonato você olhou pra alguém e falou, esse time aí deixou o Flamengo nas cordas, esse aí foi difícil, esse aí tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo controlou o campeonato, negociou a escalação, negociou a intensidade de jogo, negociou o que ele quis fazer. Sim, o debate que tirava bem o pé. O debate sobre o time titular, eu não acho que seja nem por hoje. A gente vai se debruçar. Será que era pra ter entrado o time titular contra o Milionários? Aí se perde alguém pra hoje e pra jogo contra o Palestino e depois pra início brasileiro contra o Atlético Goianiense. É muito mais como talvez pudesse ter negociado minutagem na Colômbia e hoje. Isso aí tudo bem. Agora, time titular hoje, absolutamente dentro do que é a coerência de um bom trabalho do Tite, e que ele é qualificado, treinador competente, muito acima dos outros. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estava na competição, para ninguém tentar desmerecer. Sim. O Botafogo tava, o Vasco tava, o Nova Iguaçu de muito bom trabalho também tava. Campeão da Libertadores sobrou. E o Flamengo sobrou. É mérito. Na semifinal. Talvez fique um pezinho menor, porque de tudo que a gente viu hoje, era Bahia, era Cruzeiro e Galo, era Palmeiras e Santos, isso aí já estava resolvido. Você podia dar uma olhadinha ali, dar uma espiadinha e é muito pelo que o Flamengo fez, não é pelo que o Flamengo deixou de fazer. Então, só pra gente não confundir. Tem papo, mas o Tite foi coerente com o discurso dele. Você pode gostar ou não do discurso. O respeito ao título tava ali. Tem 1000 formas de dar recado, né? Tem um recado verbal, que você fala na cara da pessoa, assim. E tem um outro recado que é: esse trabalho é um trabalho meu, é um trabalho de seriedade, é um trabalho de respeito, e vamos jogar com o time titular. É pro grupo entender também. Tem uma forma de passar o recado. Por mais que... Nossa, que risco, hein? Podia ter machucado alguém, podia ter saído 3. Não digo nem machucado, mas o Pedro... Desculpa, Marra, vou te devolver, Não, claro. mas só pra fazer uma colocação. Eu não digo nem ter machucado, mas o Pedro destaca, assim, um Arrascaeta não tão intenso como nos últimos jogos, um Eric que teve abaixo do que poderia. Tem uma questão física também aí. São jogadores que têm estado muito em campo. É isso. Talvez no intervalo rodar melhor. Pra mim a questão, Marra, é mais o momento que ele faz as substituições. Eu tenho falado muito sobre isso. Com 5 substituições, hoje você consegue fazer a gestão do... Você consegue tirar um por setor do campo, 2 de 2 setores e um de um, e fazer esse giro. Eu acho que nesse sentido demorou.
Mas aí também tem que entender qual que é o planejamento interno, porque querendo ou não, você já não tem a viagem na semana. Por exemplo, o Atlético Goianiense, acho que eu quase certeza que o Flamengo vai... E se você olhar pra Palestina e Bolívar... Não. Então. E se olhar pro Palestina, especialmente. Pro Palestina o jogo contra o Bolívar, desculpa. Pro Bolívar não. Não, o jogo. Se você olhar pro Palestina contra o Bolívar... 4-0 Bolívar na casa do Palestino. Sem altitude. Sim. E nada mais Tite que isso, né? É a cara dele. Coerente, inclusive, nas coisas que a gente contesta. E tem nada mais Tite também que confirmar esse título aí. O Flamengo queria alguém que chegasse lá pra confirmar título, que todo mundo achar óbvio e não vem às vezes. E acho que pra início de trabalho, ele precisava mesmo desse carimbo. Acho ótimo. O carimbo é todo o contexto de cada estadual, né? O Flamengo, e até comentei aqui rapidamente pra passar pro Celso, tem um peso político, tem uma conotação política nessa vitória hoje. A escalação ela é negociada assim, se vão querer falar ou não, mas a escalação ela é negociada, ela é conversada com a diretoria. Não é que a presidência escalhe o time, mas o Tite entendeu o que é esse carioca de um time que não venceu nada no passado e estava sendo muito cobrado, e o que é essa diretoria que não pode pensar em não ser campeã esse ano. Então também tem isso, o Flamengo precisava fazer uma festa, chamar uma festa de só estadual, é menos, é óbvio, é um time que tem que conquistar esse tipo de título mesmo, mas não fez nada disso em 2023. E tomou muita pedrada por isso. Então, é melhor acordar amanhã em paz do que viver mais um... Pô, mas nem o estadual tá ganhando, não, mas é porque tô planejando aqui a Libertadores, aí depois não pega a Libertadores, não pega a Copa do Brasil, não pega o Brasil, não pega nada, o ano acabou. E tem um negócio que pra muita gente é muito sagrado, né? Tem gente que prefere até a eleição do que título. Tem eleição esse ano, isso vai pesar. Precisava todo mundo aí nesse ecossistema, o Tite, os jogadores, a diretoria, todo mundo tá precisando levantar essa taça. Hoje era mais a festa do que qualquer coisa. Ser poupado do jogo, talvez fosse ser poupado da festa. Além da presença, do calor, golaço, do calor da coisa. E não adianta, olha, pode... É estadual, é o carioca, não sei o que. É um campeonato profissional em que o Flamengo tomou só um gol o campeonato inteiro. E não era o time titular, era o sub-20. Então, o sub-20 que tomou o time titular nem gol tomou. Isso é muito... Não foi o gol? O gol foi do Nova Iguaçu. Foi, do próprio Nova Iguaçu. Isso é muito raro e tem que ser valorizado. O Flamengo passou os zeros em clássicos, né? Nos clássicos que empatou por 0. Isso aí, se você for procurar uma campanha dessa no Carioca, você tem que ir lá no tempo em que jogava meia dúzia de jogos só, não é isso. A gente sabe que os campeonatos são mais longos, os campeonatos têm etapas de mata-mata, e o Flamengo passou por tudo isso. É um trabalho que começa muito bem, com muito potencial. Eu acho que mais o meio da semana é que ficou aquele gosto ruim da cobrança em cima do Milionários, de quem acha que Libertadores vai ganhar todos os jogos de goleada. Isso não é verdade, né? Você passa momentos, por mais que o seu time seja superior aos adversários, às vezes um jogo de Libertadores, o fio vira durante a partida. Então mesmo aquele empate no meio da semana não era para ter tanta grita, inclusive respingando já no trabalho do Tite. A gente viu alguns mais radicais já levantando coisas que ainda não existem. E aí a gente vai para uma outra parada. Essa resistência, ela existe. Ela existia antes de chegar. Ela tá quietinha, ela só tá esperando quietinha, só que ela vai aparecer. Porque eu acho que esse campeonato é também um choque até um pouco cultural pro rubro-negro, assim. Como assim? Qual que é o DNA do Flamengo? Qual que é a maneira de jogar que o Flamengo gosta? O time pra frente, o time solto. Ter a bola e dar o espetáculo. Exatamente. É o que a torcida espera, mais E aí a gente fala de títulos. boa parte da torcida que ainda tem a imagem do Tite 2011, 2012, que realmente aquele Tite era retranqueiro. Aquilo eu concordo. Agora, de 2015 pra cá, quem fala que o Tite é um cara retranqueiro, não tá vendo futebol há muito tempo. 2015 pra cá tem 9 anos. Já é Copa do Mundo. E ele entende isso. Sim, ter ido pro ele Flamengo, já falou sobre de que ele isso. precisa e tal. E ele foi buscar isso. A gente estava junto em 2013, quando acabou o ano, naquele fim de feira. Ele sai do Corinthians, eu continuo. E nesse ano sabático que ele fez Só foi pra contextualizar, Renato, só porque às vezes quem te vê aqui comentarista não sabe que você já participou de vida interna do clube. Sim, eu era analista de desempenho da comissão do Corinthians. Boa. O Tite sai, entra o Mano, o Corinthians cai na primeira fase do Paulista, parecido com esse ano, inclusive. E aí vive esse ano de 2014 com o Mano e 2015 volta. O Tite que volta em 2015 era outra ideia. Sim. É outra coisa, não. E eu acho que eu tenho certeza que ele falou, pô, eu preciso sair dessa pecha de ser um cara defensivo, eu preciso ter mais repertório ofensivo. E ele já mostrou isso. O time do Corinthians campeão brasileiro 2015, que eu venho pra cá depois do título brasileiro, já é um time que a gente vê
que inclusive acho que é um dos times que melhor jogou nos últimos anos aí, até Quando ele teve material humano, ele nunca se negou a jogar um pouco mais aberto. Sim. Nunca. Só pra terminar esse raciocínio, a questão até do rubro-negro é ver o time tão sólido assim, às vezes passa até a impressão, pô, esse time é retranque, esse time é defensivo. Então é também um aprendizado a lidar com uma... Porque não mudou, o Tite continua montando times a partir da defesa. Sim. E aí eu concordo. Sem abrir mão de que a boa parte do elenco marque independentemente do espaço. Exatamente. E eu vi e tá muito claro pra mim que os caras compraram a ideia. Sim. O time do Flamengo, esse ano, é um time que morde mais, que pressiona mais a bola, que se compacta, que tem transições melhores. O Flamengo, no ano passado, cada volta pra defender era um Deus nos acuda. Acho que a última vez que a gente viu o Flamengo marcador do ataque pra trás foi com o Jorge Jesus, né? O que é uma boa comparação ao Tite Então eu até entendo essa resistência, eu acho que ainda ela vai existir durante algum tempo. Uns vão gostar, outros não. Mas é um time que não tomou gol no campeonato. E se você não toma gol, você não perde o jogo. E é possível endurecer sem perder a ternura. Sim, claro, é isso. Possível. É isso. Eu só acho que se faz uma leitura, e até porque o Flamengo precisava disso. O Flamengo precisava de uma consistência maior, defensiva, entre as linhas. Basta lembrar aquele Flamengo do Renato Gaúcho que goleava e era goleado com a maior facilidade. Era o jogo... Né? Mas eu acho que todo mundo faz muito uma leitura do quanto o Tite fecha o Flamengo. E pouca gente se esquece o quanto esse elenco do Flamengo pode contribuir para uma melhora em cima do trabalho do Tite. Ele tem elementos para fazer um trabalho mais próximo dos trabalhos mais faceirinhos que ele fez. Porque ele era retranqueiro quando ele precisava ser retranqueiro, né? Ele é técnico de uma seleção. Se você observasse, o elenco... Hoje, né? Com o elenco do Flamengo. Sim. Tá lotado de jogador de seleção, assim, diversos. E ele sabe trabalhar isso. Por isso eu acho que quando ele coloca o time titular hoje, ele tá dando recado. Da seriedade do trabalho, do jeito que tem que ser. Vocês estão pensando que vai ser assim? Não, vai ser assim. Ele sabe que o ano tá começando. Sim. Vamos ouvir um pedacinho? Porque a gente tá falando tanto do Tite aqui, a entrevista hoje foi diferente, ela foi ali na beira do campo, então a gente tem o Tite falando junto com a comemoração do título carioca. Então é uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia. Não preciso mais disso. Não preciso. É porque eu sei exatamente que para uma conquista, qualquer que ela seja, da grandeza que ela for, da magnitude que for, por exemplo, eu fui campeão do mundo antes de ser campeão paulista. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, o goleador, o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa. Tá aí, a declaração do Tite, acho que corroborando com tudo que foi dito aqui, Pedro, em relação a como ele enxerga o futebol. Não, porque foi um jogo atrás do outro, eu só vi agora também. Mas é isso, né? Eu acho que ele explica de outra maneira o motivo desse time titular, o motivo dele, de repente, ter pego uma medalha, ele foi eleito ali, né, o melhor técnico do campeonato, e ele vai e coloca a medalha no técnico... Obrigada, me fugiu o nome, do Nova Iguaçu. Então, eu acho que isso é o Tite, né? Ele não vai mudar quem ele é, por mais que ele seja faceirinho, como o próprio falou. Adoro o treinador, a pessoa também é de um alto nível. Eu só não faria essa da medalha ali pro treinador do Nova Iguaçu. Ele tem a dele, o Tite tem a dele, tá tudo muito justo, não foi? Mas é o jeito do Tite. E entendo até que o Renato fala. Fica muita gente ali na moita para gritar na hora que algo der errado, porque ele não gosta disso, mas eu também não vou. Isso é o menos importante do domingo da campanha até aqui. E foi que até abri aqui falando, porque é claro, ficou esse debate desde ontem, anteontem, quando começaram a sair as prévias. Basta você acompanhar o trabalho do Tite, e a gente tem até facilidade disso, porque se destacou aqui, foi técnico da nossa seleção e volta para o time de maior expressão. Se acompanhar o trabalho, ele hoje entrar com o time reserva, você vai falar, tá mudado, hein? Tá mudado mesmo. Não sei se vai parar. É você como um cara que tem, tipo, abertura no Rio, conversa. Eu tenho a impressão de que ter vindo o Tite não foi só o Tite. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a questão da comissão. Porque me parece que o Flamengo é um clube hoje que ele necessita muito de que a comissão chegue e crie os processos. Sim.
O clube não tem processos Renato. e projeto esportivo independente do nome que vai chegar. Porque nunca teve convicção quando teve que montar outras Exatamente. comissões. É isso. Ele contrata o Tite, o pacote Tite e aposta tudo ali. Como foi o Jorge Jesus. Departamento, Jorge Jesus jogador, trouxe tudo. um cachorro, papagaio, trouxe tudo, por isso que deu certo. Sim. Então, eu acho que mais que o Tite é valorizar também o trabalho de quem vem junto, porque eu conheço muito bem as pessoas que estão ali, e elas se complementam, é muito louco, ele conseguiu montar um time realmente de caras que, sabe, o César tem muito o negócio do tato, o César trabalhou com a gente aqui, a gente sabe como é um cara que chega, que conversa, o Clebinho, ele é muito lógico, é um cara que, por exemplo, pega muito o Tite e quando precisa chama muita atenção. Ele traduz a comissão e vai no Tite. O Matheus é o cara que entra na comissão nesse ano de 2014, quando ele tá parado nesse ano sabático que ele teve, e é um cara que traz até um frescor, como tem a questão o próprio Dorival tem o filho dele que participa muito disso também. Então, assim, eu acho que até nesse sentido o Flamengo foi bem. Não que eu acho que isso é certo. Eu acho que os clubes têm que ter processos e maneira de trabalhar, independente de quem vai chegar. Mas, infelizmente, o Flamengo é o clube que precisa entregar a chave para a Isso é muito bom quando ganha, porque se não ganhar, você tem que limpar tudo, você está toda hora começando do zero. É E o Flamengo... Mas vale lembrar qual era a comissão que estava antes dele, né? E o que aconteceu com a comissão, né? O preparador físico. O Flamengo, exatamente. O Flamengo, esse ano, ele estava vivendo um ano, até falei isso algumas vezes durante a semana, absolutamente atípico. É o primeiro ano em muitos dessa diretoria que você não vai ter uma ruptura em abril, maio. Então, que bom, você não vai ter que começar do zero. Você está sempre... Você começa do zero em janeiro, você começa do zero em abril, maio, você pensa em começar do zero em setembro, outubro, mas você vai ver se está ganhando, se não vai, se está perto da final, se não vai. Então, que bom, porque o Flamengo apostou muito. E também o Fábio nesse balaio, porque eu acho que a questão da preparação, uma ceredinha desse Flamengo não é parâmetro para mim o ano jogo, passado? O ano passado nem o jogo de quarta-feira. O ano passado foi muito atípico, né, por causa mas quando você pega, e o time do Tite precisa dessa questão física muito bem definida. Então, acho que o Renato toca num ponto importante. É bom pro torcedor do Flamengo e pro Flamengo que essa turma toda que chega com a tal chave do departamento é competente e entregou. Deixa eu só trazer um pouquinho pra rede social, né, e pra arquibancada, assim, é um perigo, a torcida... hein? Não é não. A torcida do Flamengo tem questionado muito o fato do Léo Ortiz ainda não ter entrado, né, porque é um pedido do Tite, o Flamengo faz todo um esforço pra tirá-lo do Bragantino numa negociação que se arrasta, dura bastante tempo, e ele ainda não jogou. E aí, o que eu ia brincar da rede social, porque eu andei dando uma lida, metade da torcida Você acompanha muito, tá... Dani? Você sente rede muito, social? você capta muito o Rio de Janeiro como um todo, as torcidas. Eu acho que sim. Saudade É isso sempre. Mas falando de futebol, tá dividido porque assim, metade da torcida fala quando o Léo Ortiz entrar, ele não sai mais e o Tite sabe disso. E a outra metade fala assim, ele já tinha que ter entrado. Eu discordo da primeira metade, porque, né, existe ali uma dupla de zaga muito sólida hoje. Eles sugerem no lugar de quem? Não. Não, aí não. Tá bom, aí não. Mas aí quando entra o Davi Luiz, eu entendo que assim... No jogo passado. Exato. Aí eu também compreendo. Não, aí também, mas não é o E a normal. questão do Léo não disso que jogar ele tá pro lado falando. esquerdo também. Isso é um ponto que a gente tem que... Um detalhe muito importante, o Léo não fica muito legal na esquerda. Ele faz por ali se precisar. Sim. Mas eu acho que eu vou voltar no que é o Tite. Você acha que o Tite ia fazer uma abundância e tentar, Davi? Vamos tentar? Não deu, tem agora... Como é que... E ele sempre fala de hierarquia dentro do grupo, dos processos. Ele não tem nada a se acertar com o Léo Ortiz. Ele que pede a contratação, ele que insiste. Então, tá tudo bem, tá tudo resolvido. E acho que o Léo tá momento de tranquilo. entrada do time. Agora, se já era pra ter entrado, é o que eu falo sempre. A gente tenta, sonda, vai atrás. Eu não tenho o dia a dia. Algo ele deve estar sinalizando que ele vai entrar no momento E acho que o Léo Ortiz tá tranquilo. Mas o papo é bom. Ele é um jogador de muito controle. Tanto que eu fiz os 2 jogos. Red Bull Bragantino e Botafogo. Sim. E aí peguei a análise dos jogos anteriores e aí você começa a ver assim, o número de ações do meio pra área. Sim. Era assim, primeiro, É igual Léo chegar o Ortiz. Murilo no... Aí eu olhei e falei, deve estar errado, né? Vou pegar óculos, vou ler de novo. Era o jogador que mais levava a bola pra área adversária. Eu falei, não, eu vou passar essa página porque eu li errado, vou ver a outra. Tava lá de novo. Ele é um jogador de muito controle ofensivo. Ele vai jogar, ele vai ajudar. Mas acho que tem tudo a ver esse negócio, Dani. Do Tite ter uma
fidelidade aos princípios e de poder encarar os jogadores no vestiário e falar, você tá treinando comigo há um tempão. Você sabe qual é a minha Você tá regra. aqui, você vai jogar. Isso. Até que daqui a pouco joga o Léo Ortiz. Sim. Então, mas eu não acho ele melhor que o Léo Pereira nem que o... Não, mas eu tô falando aí na questão do Sim, Davi sim, Luiz. sim. O Ortiz? No Eu jogo não do acho ele melhor que os É dois. por isso que eu perguntei, vai tirar É isso, quem? é isso. Vai tirar quem? Né? Nessa questão. O Léo é mais Até porque- zagueiro. E o Léo Ortiz era o convocado por ele, né? É isso. Na O seleção. Léo, você tá certo, o Eu Léo tô Ortiz é... curiosa pra te ouvir, prof. É o Léo quê? Za- O Léo Pereira. Vamos definir os Léos aqui. Qual que é mais zagueiro? O Léo Pereira. Zagueiro é o Léo Pereira. Tá. Agora, o Léo Ortiz era esse zagueiro amador que o Marra falou. Eu dava notas pro Bragantino, eu dava nota de meio campista pra ele. De participação no jogo como meio campista. Eu esquecia que ele era zagueiro e olhava o jogo que ele fez. É um exercício interessante. Agora, se ele foi chamado, as características desse time pedem isso. O trabalho do Tite, a gente imagina, caminha para isso. Não é um zagueiro na contramão do que o Flamengo quer. Nem do que o técnico quer. Então é uma questão de tempo. Por que tinha que entrar agora? Eu não entendo. A partir do Davi Luiz, sim. Sim. Aí, não, mas aí se você estabelece 2 disputando, como antigamente era zagueiro central e 4 zagueiros, né? Sim. 2 que jogam pela direita, 2 que jogam pela esquerda, eu entendo. Acho a ideia um pouco arcaica pro futebol atual. O futebol atual não precisa disso, não. E um elenco como esse que ele tem também não precisa. Eu acho que o próprio Léo Ortiz vai se sentir mais à vontade, mais seguro, disputando a posição na geleia geral e não no específico. No específico pode complicar a vida dele, ele pode em algum momento não se sentir tão satisfeito, mas um dos princípios do titismo é esse. O campo fala. Como não teve campo ainda pra Eu acho falar. que se fosse o Fabrício Bruno poupado na Colômbia, eu acho que jogaria o Léo. Por causa do lado. Por causa do lado. Porque eu concordo que não tem que ter mais, acho que tem que fazer as duas. Mas até pra um cara que tá chegando... Vou te botar na tua, Vou botar né? você na tua. E é o que os companheiros falaram. Eu acho que o Léo ele tem muito a ver com o que pede o Flamengo num jogo de futebol 99% do ano. Que é propondo, que é com a bola, que é colocando o time pra frente. Mas cada disputa com o Davi Luiz eu concordo. Com os dois eu acho que não. Eles têm que começar, alguém tem que começar a jogar mal. Porque pra mim os dois... Pra mim é uma das melhores duplas que a gente tem no Brasil hoje. Eu acho que eles se completam. Não toma gol. Também tem isso ainda. Não toma gol, quero mexer. Eu tenho uma amiga ano passado, eu teve tenho uma uma amiga proteção que rubro-negra não tinha no Tite. que ela ama o Gabigol e ela tá com raiva porque o Pedro não para de fazer gol. Ela queria que o Gabigol voltasse pro E eu acho que ela não tá sozinha, não, hein? Aí, tá vendo? Tá vendo? Dá o sobe som da arquibancada aí. Aí, ó. Eu nem sabia disso aí. Bom, só contextualizando aqui, pegando o gancho do Renato, o Gabriel não estava no estádio, porque por conta da punição dele, por dificultar o exame antidoping, ele não pode estar nos estádios de futebol em dia de jogo, não pode ir aos centros de treinamento e fazer uso desse espaço. Então, me soa mais ainda como um recado da arquibancada para quem renova ou não esse contrato. Porque tem um contexto ali, né? Essa manifestação, ela vem na esteira da entrevista controversa que gerou muita repercussão do Landim. Lógico. E eu acho que tem muito recado, porque além desse sobe-som aí que a Dani chama do Gabigol, tem um sobe-som de que a torcida para a festa pra xingar a diretoria. Dia de festa, entrega de taça, a torcida para dois momentos, xingar a diretoria e manifestar apoio ao Gabriel. A gente brinca muito com a rede social, mas é até um exemplo, um grito de que muita gente acha que é o contrário. O Gabriel político. tem muito prestígio com esse torcedor e essa diretoria tá perdendo prestígio. É porque eles se agarram muito que o capital político não tá na arquibancada, tá em quem vota, né? Trabalham muito por claro. isso. Mas é importante respeitar. Eu tô com o Renatinho. A gente tá aqui por causa dele, a gente tá aqui porque um dia a gente já foi apaixonado assim, a gente dialoga para essas pessoas. Essas manifestações eu respeito muito. A gente não é mais claro. apaixonado por futebol? Eu gosto, eu gosto muito desse pelo trabalho. Apaixonado é um termo. Já foi mais Já também. fui mais, Daniela. Nossa, que desilusão. Fala aí, Marra, me salva você que não é apaixonado pela vida. Vai vir com nós. Tem muita coisa que me apaixona no futebol, não necessariamente é o que me fez apaixonar lá atrás. Exatamente. Você tem certeza? Não. Fala do Gabriel e do recado, então. O Gabigol é ídolo. Eu acho que essa é assim, são poucos jogadores que têm esse patamar. No futebol brasileiro são poucos.
Erra, perde gol, não faz gol, às vezes faz cara fechada, tal, assim. Pro torcedor, fica a lembrança que ele é meu ídolo. Sim, ele vai achar... Não, isso é fake news. Tá falando que ele não fez isso, tá falando que ele perdeu o gol, tá falando que tem 20 jogos... Isso não me importa, ele é o Gabigol. E faz todo sentido ele ser ídolo. É um desejo de retomada, né? O torcedor quer que as coisas voltem a ser como eram. Se elas serão, a gente não sabe. E se caminhar para aquele desinteresse que o Landim mostrou naquela entrevista, né? E é isso que eu acho que ele pegou pro torcedor. Você também não precisa ser assim. Vamos frear pra isso, né? Fica atento. Não precisa ser desse jeito. Fica esperto que depois do Zico, cronologicamente, né, daqueles que vieram depois do Zico, ele é o grande nome do Flamengo. Ele virou uma Libertadores em minutos, gente. Fizeram uma eleição aí outro dia, o mais importante dos 13 mil gols do Flamengo na vida, aquele gol na Libertadores ganhou e tem que ganhar mesmo. E o personagem, tudo que ele envolve, Sim. tudo que... A comunicação com o torcedor. Enfim. Ele não é nem o terceiro melhor jogador dessa geração vitoriosa do Flamengo, tecnicamente. Mas ele é o maior. Quantidade de menino que corta cabelo igual ele. Não, e é o que a gente fala, né? De melhor e maior. Quando você tem uma virada como a que foi contra o River, com ele sendo esse personagem. Aquela Libertadores, pra mim, inclusive, o Bruno Henrique jogou mais do que ele. O Arrascaeta mas também. é o personagem. A temporada do Bruno, o que é o Arrascaeta, o de 2022 Que do jogou Pedro, o Pedro é o cara do título. Mas ele é o Gabriel. tecnicamente que jogou Mas ele é o Gabriel. no Flamengo. E só um exemplo do que é isso, eu acho que vai muito além, extrapola. E não é rubro-negro. O garotinho de 10, 11 anos, ele pode ser tricolor, vascaíno. Ele faz o bracinho do Gabriel lá na pelada dele. Quer ver? Pra provocar. Eu já vi, cara. Não Aqui, ó, adianta. na quebrada aqui eu já vi. Aqui, né? Aqui, entendeu? E fora isso, o Gabigol também entregou muito. Muito, Também muito. entregou muito. Só pra não parecer que a gente tá desmerecendo Não, tudo que ele fez. O Gabriel ele tem um negócio, eu e Dani somos do Rio, vocês acompanham muito também, você identificar o que é ser Flamengo, você ser parte daquilo ali, tem um valor inegociável pro cara. Sim. E às vezes não é o toque refinado que muitos podem ter ou não ter. O tanto de gente que jogava muita bola e passou no Flamengo que é o torcedor. Agora, você ser parte daquilo ali, que é um deles no campo, é um da arquibancada no campo, isso aí também precisa ser valorizado. E eu não acho que isso tem que estar fora de uma mesa de negociação. Você pode trabalhar com 2, 1, 5, 4, mas isso não pode estar fora de uma mesa de negociação. E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreva-se no canal. Aperta o botão do like e do sino, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você. É isso, Gabicho, aqui na área, parceria, pedindo pra você flamenguista de plantão. Fazer um gol é pra mim, clicando nesse like, se inscrevendo e tacando o dedo nesse sininho. Porque assim você ajuda o canal do Flamengo Bola Pra Frente a crescer. Valeu! Deixa seu comentário aqui embaixo, urubuzada. E assim, você ajuda o canal do Flamengo a crescer.